Olá, bom dia. Começou desde o dia 2 deste mês a 53ª edição dos Jogos Escolares Maranhenses. Dessa vez são cerca de 7 mil alunos envolvidos nesse processo que deve durar até lá pertinho do final do mês, cerca de 23 de agosto está encerrando. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso no café de hoje, porque quem veio tomar café comigo para falar a respeito desse evento foi o chefe do Departamento de Esporte Educacional da Secretaria de Esportes e Lazer, o Fernando Donatan. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, dona Elda. É um prazer imenso estar aqui tomando café com você hoje para falar sobre esporte, ainda mais na esfera do esporte educacional. E é uma satisfação hoje estar representando o secretário Celso Dias, que assumiu a pasta recentemente, e todo o apoio é dado pelo nosso governador Carlos Brandão para que, de fato, a gente consiga fazer uma grande festa do esporte maranhense e dizer que hoje o Gêmeos e o Paragêmeos, que está acontecendo desde o dia 2 até o dia 23, como você citou, é o maior evento de esporte educacional do Maranhão e um dos maiores jogos escolares do Brasil. Pois é, com esses números tão grandiosos assim, de cerca de 7 mil alunos envolvidos nesse processo de jogos escolares, eu imagino que seja mesmo um dos maiores do Brasil. A gente perde para quem? Só assim por curiosidade, quem é que tem um maior do que o nosso? Hoje o maior jogos escolar do Brasil está em Minas Gerais, em termos de número de adesões de participações. Depois vem o Paraná, São Paulo e Santa Catarina, né? E aí vem nosso estado aí que tem trabalhado muito, tem crescido muito os Jogos Escolares do Maranhão. Quando a gente vai ver de números, nos últimos anos, em 2022, nós tivemos 89 participações de município. Em 2023, nós subimos para 118. O ano passado, 127 municípios e esse ano, recorde, né? 159 adesões de município participando, mais de 72% dos municípios maranhenses participando dos jogos. E eu costumo falar que os jogos escolares não começou agora, começou desde maio, porque quem faz esses jogos são os municípios, são os jogos escolares municipais que rodou durante o mês de maio inteiro, né? Porque os melhores desses municípios vão para as fases regionais. Nós tivemos 14 regionais dos Jogos Escolares Maranhenses. No mês de julho, passamos em 14 cidades, sediando a etapa regional, para chegar hoje na fase estadual final. Então, para chegar hoje aqui nos Jogos, que está dividido em 4 blocos, saiu os melhores do município, da regional, para chegar na fase final Deixa eu estadual. entender, então. Primeiro tem uma, vamos dizer, uma seleção, uma pré-seleção, uma seleção, uma pré-seleção que seria a parte dos Jogos Municipais do município. Uma seleção que é a regional, até acontecer a grande fase final festa, estadual, que é aqui em São Luís, que começamos desde o dia 2. O dia 2 começou o primeiro bloco da disputa. Começamos com 14 modalidades individuais da categoria de 15 a 17 anos, né? Terminou no dia 4, fizemos uma transição ontem. Então, ontem foi embora o primeiro bloco e chegou as coletivas, que é Big Soccer, basquete, handebol, futsal e o voleibol, também da categoria de 15 a 17 anos. E aí depois nós temos mais 2 blocos, que é as coletivas do 12 a 14 anos, e encerramos até o dia 23 as individuais de 12 a 14 anos, sem contar o Paragêmeos, que também nós temos 16 modalidades do Paragêmeos, que é a inclusão social e que também é seletiva para a Paralimpíada Escolar. O Paragêmeos acontece paralelo? Acontece simultaneamente junto com o Gêmeos regular. E o Paragêmeos, só por curiosidade, ele envolve quantos estudantes mais ou menos? Hoje nós temos nessas 16 modalidades quase 1.000 alunos atletas que disputam Paragêmeos. Que legal. E que é uma referência nacional. Todos os anos nós temos um departamento do Paradesporto na Secretaria de Estado, que tem feito um trabalho belíssimo dentro dessa categoria e que tem nos trago muito orgulho e muitos resultados a nível nacional, que é a Paralimpíadas Escolares, que está previsto para ser em novembro na cidade de São Paulo. Pronto, com certeza nós vamos ter bons representantes. Você falou em números que vieram crescendo desde 2022, 2023, por aí, vieram subindo. Isso significa que o interesse desses alunos por esses jogos tem aumentado. E também pode significar que a gente teve uma queda ao longo do tempo. Afinal, é muito tempo, 53 anos é muito tempo. Ele com certeza deve fazer curvas ascendentes e descendentes o tempo todo. A gente pode dizer agora que a gente está nessa curva ascendente, é isso? Sim, eu fui cria do Gêmeos, eu fui atleta profissional, tenho orgulho de ter sido atleta, sido campeão também dos Jogos Escolares Maranhenses, na modalidade do atletismo. Nos últimos 30 anos atrás, nós tínhamos a maioria da participação das escolas
públicas e privadas da capital e uma participação de 8 a 9 municípios durante esses anos. De lá para cá, o GEMES só tem crescido, que com o objetivo, claro, com o governo municipalista que o governador Carlos Brandão tem feito, isso tem nos ajudado muito, junto com o apoio das prefeituras e dos prefeitos que vêm trabalhando com o esporte educacional dentro dos seus municípios, fez com que os jogos escolares tenham crescido bastante e que nosso objetivo é que os 217 municípios do nosso estado possam participar e que possam, através do esporte, ser uma ferramenta de inclusão para esses jovens e que a gente tenha não só atletas, claro, que é uma ferramenta de inclusão, mas são os meninos que é a base do esporte maranhense e que já revelou tantos talentos, que nós temos vários exemplos de atletas olímpicos e medalhistas olímpicos que passaram nos Jogos Escolares e que hoje brilham aí no cenário internacional. Nós temos o próprio José Carlos Moreira Codó, que é o único maranhense homem medalhista olímpico do atletismo. Nós temos a Ana Paula, que participou de 4 Olimpíadas. Nós temos a Isiane, que participou de 3 Olimpíadas. Nós temos a própria Raíssa, do skate. Tem tantos outros atletas que disputaram os GEMES e que hoje brilham a nível internacional. A gente pode dizer que o GEMES, então, ele serve de base, de preparação para esses meninos que, de outra forma, não conseguiriam participar de competições como essa que a gente está citando, da Isiane, da Raíssa e de todos esses outros atletas já consagrados? Sim, não tem como falar de esporte de rendimento e alto rendimento se não falar de base. Então, todo o nosso trabalho, nós temos que, de fato, parabenizar nossos professores de educação física que trabalham arduamente durante o dia para poder fazer com que esses meninos busquem um dia chegar no rendimento e no alto rendimento. Então, não se fala em alto rendimento sem trabalhar com a base. Então, a base ela é fundamental e nossos professores, nossos técnicos têm feito um belo trabalho junto com as federações, né? Se você tem uma ideia, nesse processo de municipal, regional, para chegar até aqui na fase estadual, passaram mais de 70 mil alunos atletas. Né? 70 mil? 70 mil alunos atletas nesse chegar período. Nesses 7 mil, 70 alunos atletas passaram pelas etapas municipais, nessas 14 regionais, até chegar nessa fase estadual final. Então, assim, o Maranhão tem um material genético gigantesco, né? E que, de fato, a gente possa continuar fazendo política pública, continuar oportunizando as federações, as entidades esportivas, para que, de fato, a gente consiga continuar mantendo o Maranhão no cenário a nível nacional e internacional de grandes atletas que temos hoje dentro do estado. Ok, nós vamos fazer só um intervalinho aqui, é tipo um intervalo de jogo, é rapidinho, é só para a gente tomar água, tomar café e voltar renovado. É um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a realização dos GEMES que está acontecendo desde o dia 2 deste mês e vai até lá no finalzinho, no dia 23, com a participação de 7 mil estudantes nesse processo todo. Lembrando que 70 mil começaram a participar lá em maio para se chegar nesse número final. E eu estou conversando aqui com o Fernando Donatan, que é o chefe de Departamento de Esporte Educacional da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado. A gente estava falando nesse interesse e na participação dessa base, vamos dizer. Quando vocês têm 70 mil alunos querendo participar, isso significa que está todo mundo muito interessado, mesmo que a gente chegue com 7 mil aqui. Mas quem não entrou agora sempre tem esperança. Na próxima eu vou participar, sim. Isso gera um interesse maior ainda nessas competições, vamos dizer, municipais e regionais? Sim, o GEMES hoje é um carro forte dentro do nosso estado, né? Então, não tem como esses alunos de 12 a 14, 15 a 17, que são essas faixas etárias com que nós trabalhamos hoje, o GEMES e o Paragêmeos, dentro do nosso estado. O GEMES tem cada vez mais melhorado de estrutura, de investimento, de participações, e isso tem feito com que o GEMES continue dentro do cenário nacional como um dos maiores jogos escolares do Brasil, como a gente falou anteriormente, e a participação dessa nova geração, né? Então, a gente tem feito um trabalho com os municípios, dando estrutura, fazendo investimento de praças esportivas, melhorando a capacitação técnica desses profissionais que trabalham dentro das escolas, junto com as federações, fazendo cursos de arbitragem, cursos de capacitação técnica de treinadores, para que, de fato, a gente consiga dar a melhor estrutura
para esses jovens alunos e que, de fato, eles possam um dia mudar a vida deles também através do esporte. Através do esporte, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente tem algum esporte que você diga assim, esse aqui é o esporte, as modalidades em que a gente mais se destaca? Olha, na verdade, o Maranhão ele sempre se destacou em várias modalidades. Eu não vou poder citar, assim, se for pensar a nível nacional, porque depois dessa fase estadual, nós temos 2 campeonatos brasileiros escolar. Um é o 12 a 14, que é realizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, que nós chamamos de CBDE, que vai ser feito em Uberlândia, só para esse jovem de 12 a 14 anos. E temos o famoso Jogo da Juventude, que é realizado pelo Comitê Olímpico do Brasil, o COB, né? Então, nosso jogo escolar é seletiva para esses meninos, inclusive por isso que começamos os 2 primeiros blocos com a categoria de 15 a 17 anos, porque os jogos, nós temos até o dia 15 de agosto para formar a seleção do Maranhão, que vai representar o Maranhão no Jogo da Juventude, tá bem aí, né? Que começa no dia 9 de setembro, logo aí, está próximo, em Brasília, né? Vai ser do dia 9 ao dia 23 de setembro na capital federal. E aí são essa categoria de 15 a 17 anos. Então, assim, nós temos vários destaques, para não deixar de esquecer, tem o futsal, tem a natação, que sempre traz muitas medalhas em todos os anos. Natação, né? Atletismo, judô, badminton. Então, são modalidades que têm bastante destaque hoje no cenário nacional. Nós temos no handebol também equipe muito boas, principalmente da região dos Cocais ali, Timon, São Luís também, que tem projetos fantásticos com handebol. Então, assim, nós estamos muito bem acolhidos. No 12 a 14, a gente sempre é destaque nacional, com muitas medalhas que nós trazemos durante essas realizações do campeonato. E, como eu falei, não podemos esquecer o Paragêmeos, que está muito bem representado hoje dentro do nosso estado, com grandes atletas hoje a nível nacional e que nos enche de orgulho, com todos os anos sendo um destaque na Paralimpíadas Escolar. E o senhor falou de prazos assim bem apertadinhos, que eu percebi aí, né? Tem uns que já vão começar a preparação no meio dos Gêmeos. Dá tempo assim de preparar paralelamente para todos esses eventos, mesmo eles acontecendo, a preparação acontecendo quase simultaneamente? Dá. A gente tem, nosso calendário ele é bem enxuto, porque na verdade... Enxuto e dinâmico, né? Dinâmico, porque nós começamos em maio os municipais, e aí temos que realizar etapas regionais no período de julho, porque é o período de férias. Então, aí as escolas servem de alojamento dentro desses municípios, todos os municípios se preparam nesse período. E aí nós sempre realizamos em agosto a etapa estadual final aqui em São Luís. E nosso tempo é curto, vai terminando as fases classificatórias aqui, já tira os campeões, os classificados, já vamos alimentando o sistema do Comitê Olímpico do Brasil. E que dá tudo tempo, graças a Deus, dá tempo de preparar as equipes do Maranhão para que, de fato, esses meninos possam nos trazer muito orgulho e que possam representar bem a nossa bandeira e nosso estado. Você falou aí no badminton, né? É uma modalidade que a gente pode dizer que é importada, mas parece que ela se deu bem aqui e todo mundo se adaptou fácil. No Brasil todo, inclusive no Maranhão, né? Tem crescido muito. Não são todas as modalidades que acontecem na fase regional. Na fase regional, hoje, acontece 7 modalidades, são as 5 coletivas, como eu citei anterior, atletismo e vôlei de praia, porque essas 7 modalidades têm um número de adesões muito grande, então não consegue trazer direto para a fase estadual, né? Então tem que passar por uma regional, tem que passar por uma seletiva para poder chegar os melhores dessas 14 regionais que aconteceu no período de julho. E o badminton cresceu muito, foram 3 dias de competições na categoria 15 a 17, e tem uma representação a nível nacional muito grande, com um trabalho belíssimo, que inclusive é feito em Timon, ali no nosso município, e que já vai para o regional no próximo ano, porque a adesão cresceu tanto no nosso estado, que vai passar no futuro, vai ter que fazer regional dessa modalidade, para chegar aos melhores aqui em São Luís. Você vê, a gente importa e acaba se apropriando dela e fazendo dela uma coisa nossa e com muito talento. Esses resultados que a gente tem nos Jogos Escolares, a gente tem também no Paralímpico? Não só no Paralímpico. Temos sim, inclusive. Esse mesmo nível esse é o mesmo alcance de sucesso? Sim, inclusive eu costumo dizer que até maior para o nosso paradesporto hoje, a nível nacional na Paralimpíada. Nos últimos anos, ano passado, nós tivemos 32 medalhas na Paralimpíadas Escolar. É verdade, né? Olha então, só ano passado nós tivemos 16 medalhas no Jogo da Juventude, ano passado,
42 medalhas no jogo de 12 a 14, que é pela CBDE, e foram 35 medalhas na Paralimpíada. Nós estamos muito bem representados a nível nacional o nosso paradesporto. Então, parabenizar mesmo as pessoas que estão à frente do projeto, coordenado pelo professor Mangueirão, que está há anos trabalhando com o paradesporto dentro do nosso estado e que tem feito um trabalho belíssimo com toda a equipe, com todas as pessoas para fazer de fato o paradesporto interiorizar, que tem outros municípios hoje já trabalhando com bocha, com atletismo, adaptado e outras modalidades que fazem parte do cronograma de provas desse paradesporto, né? Então, nós temos uma representação muito boa e aí o paradesporto está de parabéns porque nós estamos muito bem representados. Todos os anos é chuva de medalhas, como nós costumamos falar, na modalidade. Isso é muito bom. Então, tanto para o paradesporto como para os jogos escolares, a gente tem que tirar o chapéu, dizer que esses meninos se esforçam, que a gente tem bons resultados e a gente espera que essa edição seja bem melhor do que a passada e que a outra que venha seja bem melhor e que cada vez mais a gente vá subindo, vai tendo mais, essa chuva de medalha fique mais intensa e que a gente tenha muitos representantes nacionais brilhando por aí. Não, com certeza. Todos os anos nós trabalhamos para que, de fato, sempre seja o melhor naquela edição. Nós temos trabalhado bastante e os números estão aí, né, de recorde de participação. E aí começamos a aumentar o sarrafo e as coisas começam... Pois esse sarrafo vai subindo. E de fato a gente só tem a agradecer ao governo do estado, ao nosso governador Carlos Brandão, que tem feito um trabalho municipalista muito grande dentro do nosso estado. Agradecer o nosso secretário Celso, que tem uma batalha aí para continuar fazendo um belo trabalho na gestão da secretaria e vai fazer uma bela gestão, né? E agradecer toda a equipe da CEDEL que não mede esforços. Nós temos uma equipe gigantesca que ama trabalhar com esporte e que tem feito hoje, fazer com que esses gêmeos se tornem hoje uma referência nacional. Não podemos deixar de agradecer aos gestores municipais, secretário de esporte, professores, técnicos, porque de fato quem faz essa grande festa são eles. E a gente fica muito feliz de poder contribuir. Eu, como eu falei, eu também sou uma cria dos Gêmeos, né? Já participei, fui campeão de Gêmeos e hoje poder trabalhar para fazer com que novos campeões, com novos campeões e oportunizar eles a ter a mesma oportunidade que um dia eu tive de, inclusive, ir embora para representar um outro clube lá fora. Então é o nosso trabalho de fazer política pública, fomentar o esporte do Maranhão, mas não podemos deixar de agradecer imensamente ao nosso governador, que tem feito um trabalho belíssimo e que tem nos ajudado muito a fomentar o esporte do Maranhão e que a gente continue crescendo e que, sem dúvida, a gente vai encontrar novas Raíssas, novos Codó, nova Isiane, nova Ana Paula, novos Chinas, tantos nomes que nós temos hoje no cenário nacional do Maranhão. Com certeza. Olha, muito, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que a gente possa comemorar os resultados. Na hora de comemorar, todo mundo comemorar junto, é bom por isso, né? Todo mundo, vocês trabalham, mas aí a comemoração, a vitória pertence ao Estado inteiro. Isso que é legal. Parabéns mais uma vez por tudo isso. Eu que agradeço a participação, fico muito feliz, imenso de estar representando o secretário Celso Dias e toda a equipe da CEDEL e que a gente possa continuar até o dia 23. Nós convidamos toda a comunidade para participar, para visitar nossas praças esportivas. Hoje nós começamos o bloco 2 das coletivas, então nós temos competições no Castelinho, no Costa Rodrigues, na Arenas Domingo Leal, no Gilberto Alves, no ginásio do CEM. Nós temos 9 praças esportivas durante esses 3 dias para não assistir, que a gente possa ter, que as escolas possam prestigiar, possam torcer, para que, de fato, a gente possa ter os melhores atletas representando o Estado do Maranhão no Jogo da Juventude. Ok, muito obrigada e bom dia. Bom dia para você também que está nos acompanhando, que já sabe que pode acompanhar também todos esses jogos. Ele já citou todas as praças que estão acontecendo. Vai ter sempre um perto de você. Não tem desculpa para não acompanhar, para torcer, para incentivar essa garotada que está participando e que eles tragam ótimos resultados para todo mundo. Tchau e até a próxima.